Estamos de volta, programa Família Projeto de Deus, e hoje nós estamos entrevistando o Padre José Tadeu e nós estamos falando um pouquinho de São José, que amanhã é o dia dele, né? E o papel do pai na vida do filho, o papel do pai, aquele que vai proteger, aquele que vai rezar, aquele que vai ser um exemplo mesmo, né? E como São José era um homem justo, a gente convida cada pai que está nos assistindo a ser também um homem justo na sua família. E a gente terminou o bloco perguntando para o Padre José Tadeu como que foi o papel do pai, né, do seu Jaime, que era o seu pai, na sua formação, né? E como que foi, como é que ele recebeu esse seu chamado, como que foi isso? Falar do meu pai, bem, é falar de emoção. De emoção, tá. A história da minha família, nós somos de uma família muito simples, uma família muito pobre. Foram 10 filhos. Nossa, 4 que beleza. morreram de pequeno e ficamos em 6. E o meu irmão mais velho tinha 12 anos, eu tinha 1 ano. A minha mãe, com 36 anos, faleceu. Puxa vida. Poxa. E depois era uma situação, meu pai, a minha avó, que era a mãe da minha mãe, veio morar conosco. Então, a mãe que eu conheci foi a minha avó. E o meu pai era um homem da roça. O meu pai trabalhava, eu lembro do meu pai, saindo de casa cedo com uma bicicleta, trabalhava numa roça a 1 légua, que depois eu vim saber que eram 6 quilômetros. Saía cedo e voltava de tardezinha, e numa bicicleta, com a enxada. E era um homem assim, simples. Não era escolado, sabia ler e escrever, mas era uma letra muito... Era uma letra assim, que quando eu precisava imitar a letra dele para mandar recado na escola, eu fazia a letra, imitava a assinatura, só que aí depois a minha professora, Dona Lourdes, outro dia encontra com meu pai na rua e pergunta: ô, seu Binha, porque o nome é Jaime, mas o apelido era Binha. O senhor mandou o Tadeu voltar para casa? Eu não. O senhor mandou o bilhete? Não mandei. Isso. Então, meu pai era um homem assim, ele era muito calado, não era de falar muito, mas era um homem muito presente no sentido de que ele estava sempre em casa. Trabalhava, a minha avó cuidava da casa e os meus irmãos foram crescendo. Os meus 3 irmãos mais velhos saíram, chegaram na idade de 17, 18 anos, foram embora. Ficamos os 3 mais novos. Depois saiu a minha irmã, a quarta, saiu o outro. Eu fiquei sozinho em casa, nesse período da minha decisão do seminário. Quando ele sempre participou da igreja, os meus irmãos foram sempre de igreja, a minha avó sempre foi de igreja, meu pai. Com meu pai eu ia para a missa, com meu pai eu voltava da missa, queria sair da missa, meu pai me dava aquele puxão. Minha avó mais ainda, mas o pai ainda segurava também. Pera só um pouquinho, deixa eu fazer só uma observação aqui que merece, padre. O padre falsificava a letra do pai para mandar bilhete para a professora. O padre queria fugir da missa. Então, se você tem algum filho aí, você está preocupado, que ele está fazendo travessura, olha, pode ser que ele vire padre um dia. Continua rezando, continua investindo nele. Não, eu lembro que depois meu pai chegou e falou assim, chegou em casa e me perguntou, Tadeu, a dona Lourdinha falou que eu mandei bilhete para ela. Eu falei, não estou sabendo, né? Aí já viu, né? Era, naquela época, levar uma surra não ia para o juiz, recebia prêmio. E o princípio lá de casa era essa: se apanhou da escola da professora, é porque mereceu. Se apanhou lá, apanha aqui também. Então era esse, o princípio da escola era esse. Mas aí com ele era um homem assim muito calado. Mas eu lembro do olhar do meu pai, era um olhar muito... penetrava o olhar. Um olho azul que ele tinha, azul.
Tem hora que dá vontade de falar assim, por que meu olho não é azul? Mas é desse jeito aqui, está muito bom. Mas ele olhava e ele não expressava muito sentimento. Mas ele estava sempre junto, e com o passar do tempo, ele envelhecendo, a minha avó também envelhecendo, e eu estava em casa, todos os meus irmãos já tinham saído de casa, e chegou aquele momento de ir para o seminário. Mas a preocupação minha, a dificuldade era sair para que os dois, já idosos, ficassem em casa. Eu fui falar com a minha avó, fui falar com ele, e eu lembro que quando eu falei com o meu pai, ele falou assim, pai, eu quero ir para o seminário, o senhor deixa? Ele falou, se você quiser ir, se é a tua vontade, você pode ir. Eu falei, e o senhor ficar sozinho com minha avó? Ele falou, não preocupa não, que nós cuidamos um do outro. Que bacana. Eu lembro... Poucas palavras, mais forte, né? E eu lembro de quando depois que nós saímos, eles ficaram um bom tempo em casa, só os dois. Depois, o meu irmão, imediatamente mais velho do que eu, ele voltou para casa e ficou. Ele teve um tempo fora, voltou para casa e aí, com ele em casa, já ficou melhor. Mas o meu pai e minha avó ficaram uns 2, 3 anos só, os dois sozinhos. Puxa vida. E a minha avó, já com mais de 80... Quando a minha avó veio para cuidar de nós, ela já tinha 69 anos. Nossa! Meu pai tinha 40 e poucos. A minha avó tinha já 69. Então, era uma diferença já bem idosos, né? Minha avó bem idosa. E aí, quando eu tive que falar para sair de casa e os dois ficaram sozinhos, ela falou, não preocupa não, nós cuidamos um do outro. Então, do meu pai, assim, ele não teve não foi de falar muito, de ficar, de acariciar. Eu, que era o filho mais novo, eu, às vezes, fiquei mais com ele nos últimos tempos, né? Porque depois os outros saíram, então aprontava mais, né? Então, por exemplo, eu gostava muito ele tinha uma sandália de couro, de correia de couro. Aí eu falei assim, pai, deixa eu usar. Aí o pezinho era pequeno, né? 44. Então ele usava. Aí depois algumas pessoas, alguns homens que ele dizia para os amigos dele lá, uma vez ele dizia, eu tenho uns filhos que eu não mereço, de tão bons que são. Puxa, que bacana. Conosco ele não chegou a falar isso, não. Não falava para vocês. Não. Mas seria importante se ele falasse, né? Porque às vezes o filho fica meio que esperando um reconhecimento dos pais. Então, hoje em dia é legal elogiar, mas não ir no outro extremo, né, padre? Porque hoje o senhor falou, apanhava na escola, apanhava em casa. Hoje os pais blindam os filhos de uma forma que, nossa, a professora falou meio assim, vai lá na igreja, na escola tirar satisfação. Não é elogio, é paparico, né? Hoje é paparico, você entrou num outro extremo. E a gente vai dar uma olhadinha, nós recebemos um vídeo de um pai, do Rodrigo. Ele superou e supera muitas dificuldades para criar sozinho o seu filho Arthur. O Arthur veio de uma gestação complicada, de um parto prematuro e com sequelas. Depois de alguns anos, a mãe do Arthur, a esposa do Rodrigo, a Adriana, ela sofreu um acidente e faleceu. Então nós vamos ouvir essa história de amor entre pai e filho. Olá! Olá! Meu nome é Rodrigo Segantini. Meu nome é Arthur Segantini. E juntos nós mantemos o perfil Tudo pelo meu filho. no Facebook No Instagram, e no YouTube. Quando o Arthur tinha mais ou menos 3 anos, a minha esposa sofreu um acidente de carro e ela ficou 1 ano e 3 meses em coma até que ela faleceu. E desde então, eu e meu pai ficam juntos. E já que eu e meu pai ficam juntos, hoje é dia de São José. O pai de Jesus. E a gente quer convidar todos os cristãos a refletirem sobre o papel do pai na família. Que é nessa isso, por causa que ele cuida de mim. E esse é o papel de São José. São José cuidou de Jesus. Eu cuido do meu filho. E a gente espera sinceramente que todos os pais tenham um senso de responsabilidade necessário para cuidar de seus filhos.
Porque quem ama, cuida. Cuida. Um abraço a todo mundo. Um abraço. Que belezinha, né? Um abraço para vocês, Rodrigo, Arthur. Muito obrigada pela participação de vocês aqui conosco. E realmente é uma linda história de dedicação e amor, né? Quem quiser acompanhar as páginas sociais, basta digitar Tudo pelo Meu Filho. E aí você vai encontrar o depoimento, os testemunhos desses dois aí. Muito legal, bacana. E assim como o Rodrigo, a gente pode às vezes pensar, né, que São José era filho de Jesus, marido de Nossa Senhora, a vida dele foi fácil, né? Mas a gente vê também, né, que São José teve muitas dificuldades que eu me colocando no lugar dele, eu não sei como eu reagiria com isso, né? O drama de São José começa justamente no momento da aceitação de Maria, porque, biblicamente, nós encontramos a pessoa, o personagem São José, neste momento da gravidez de Maria, quando Maria se encontra grávida por obra do Espírito Santo, e José é chamado por Deus para assumir essa criança. E José vive um drama. José tem certeza de não ser ele o pai. A lei judaica prevê que se a mulher fica grávida, que não seja do marido ou do noivo, era já o marido, mas ainda tinham coabitado, não tinham estado juntos ainda. Então o homem poderia apresentar a mulher para ser apedrejada. E José vive esse drama, porque ele reconhece que o filho não era seu, mas Maria não era uma mulher qualquer. Maria não poderia ser considerada uma mulher que tivesse faltado com respeito. E é nesse drama de José que ele vive diante de Deus, é onde que, em sonho, é o anjo que aparece para dizer, não tenha medo, José, é obra do Senhor. Isso para nos falar que a experiência de família, a experiência de ser pai, de ser mãe, passa pelo drama também. Não é só beleza. É bonito ver uma criança no braço, quando está tudo bonitinho, saúde, arrumadinho, tomado de banho. Mas o drama de pai e de mãe, por exemplo, quando a criança tem uma enfermidade, tem uma doença, quando acontece alguma coisa grave, o drama dessa família, por exemplo, desse senhor aí, do Rodrigo, com o filho, aos 3 anos. Eu imagino, por exemplo, o drama do meu pai, quando, com 36 anos, a minha mãe veio a falecer e ele se encontra com 6 crianças para cuidar. E não poderíamos esperar que ele tivesse o cuidado materno. Não fazia parte do caráter dele. Então, foi presente, não foi de falar muito, mas foi presente. Hoje, entre nós os irmãos, nós dizemos, por exemplo, por que meu pai não se casou de novo? Não sei se, com certeza, para ele deve ter feito falta uma esposa ou outra. Mas para nós até consideramos isso como um presente de Deus. Porque isso, não sei dizer como que seria se fosse diferente. Mas meu pai não tendo se casado, a minha avó tendo estado conosco para cuidar de nós, conseguiu manter a nossa família unida. Nós somos uma família, de vez em quando nós temos as nossas dificuldades, os gritos de um com o outro, mas nós podemos dizer, somos uma família unida. Então, é esse drama que passa. Imaginem vocês, por exemplo, o drama até hoje, de um rapaz e uma moça de tomar uma decisão de matrimônio, com essa dificuldade de vida. Como é que alguém tem a coragem de dizer assim, vamos casar? Quer casar comigo? Por toda a vida. Por toda a isso vida. que eu quero. Não é uma coisa muito simples, não. Pode até ter quem fale isso de uma maneira muito, muito inconsequente. Mas a pessoa, no momento de dizer, quer casar comigo, ou eu te aceito em casamento, tem que ser fruto de
de uma maturação de pensamento, de decisão muito grande. Então, o senhor estava falando aí, né? No momento em que Nossa Senhora, ele fica sabendo, eu não sei, a Bíblia não fala se foi ela que disse para ele ou se foi o anjo que disse para ele, a gente só sabe que ele fica sabendo que ela está grávida sem eles terem coabitado. Em sonho, né, o anjo apareceu. Mas eu não sei se ele já sabia naquele momento. O anjo aparece para ele e fala, olha, não temas, porque isso é obra do Espírito Santo. Mas aí ele deve ter contado essa história para Jesus. Olha, não aconteceu assim, naquela época a mamãe ficou grávida e foi isso, e ela podia, isso não está escrito na Bíblia, é uma forma que eu leio e que eu interpreto. Jesus cresceu com isso. Puxa vida, olha o jeito que esse meu pai julgou a minha mãe. Ele tinha o direito de apedrejá-la, mas ele encontrou uma outra saída. Quando esse menino cresce e começa a vida pública dele, lá no Evangelho de João, capítulo 8, aparece uma situação muito parecida para ele. Trazem uma mulher, pegam em adultério e falaram, olha, a gente tem que apedrejar essa mulher. Ele já na hora deve ter pensado, meu pai julgou daquele jeito, tenho uma saída que não é apedrejar essa mulher. Eu imagino isso na minha... Aí ligando isso com o que o senhor estava falando, tem que ter uma maturação para tomar uma decisão quando a gente cresce e tudo mais, e essa maturação passa pelo papel do pai. Então, e José, com certeza, era um homem de fé, de conhecimento da Sagrada Escritura, um homem que era voltado para Deus. E neste drama que ele vive, porque os fatos acontecem, como Jesus, por exemplo, no momento do Jardim das Oliveiras, na hora da dor, do sofrimento, quando a angústia é tão grande que o suor se torna sangue, ele pede para o Pai, Pai, afasta de mim. Eu estou sofrendo, eu estou no meu limite, a minha alma está prostrada. Tira este cálice. Jesus faz o ato de entrega, mas eu me abandono, eu me entrego nas tuas mãos. E José tem a consciência, São Bernardino diz o que São Bernardino de Sena, hoje na liturgia de São José, diz da providência divina que escolhe alguém para uma graça particular ou um estado superior. Também dá à pessoa assim escolhida todos os carismas necessários para o exercício da sua missão. Como José era um homem de Deus, ele viu que Maria não era uma mulher desrespeitosa. Maria não era uma mulher qualquer, uma mulher vulgar. Muito pelo contrário. E no drama que ele vive, de homem, diante da sociedade, mas se colocando diante de Deus, aí vem a palavra do Senhor para dizer, não temas, José, não tenha medo. Não tenha medo porque é obra de Deus, é graça de Deus, é obra do Espírito Santo. E aí que entra a resposta humana, que a resposta de José não é tão grande. Bem, não dá para falar se é tão grande, se é mais ou menos, mas é uma resposta como a de Maria. Diante da vontade de Deus, eis-me aqui, Senhor. Faça-se, né? Faça-se. É isso mesmo. E a gente tem um recado importante para você que nos assiste pela Parabólica em todo o Brasil. A frequência do nosso canal digital vai mudar. Antes você se sintonizava no 3.633 MHz. Agora passa para 4.111, 4111 MHz da sua antena parabólica digital. Mas você pode ficar tranquilo. Nós vamos continuar ainda com os 2 canais digitais até o dia 3 de maio. Então se você ainda tem antena analógica, é importante trocar para o aparelho digital. É um trocadilho com aparelho, com um monte de coisa. Assim você melhora ainda mais nosso sinal e assiste a programação da Rede Século XXI em alta definição, com mais qualidade de som e imagem. E o melhor de tudo, de graça, é só adquirir um kit de antena parabólica digital. Procure um antenista aí da sua cidade, ele pode te ajudar com tudo isso.
Se você tiver alguma dúvida, pode entrar no nosso site www.rs21.com.br/área de cobertura, ou então, se achar mais fácil, ligue para a gente, 19 3871 9620. A gente vai dar uma paradinha, um intervalo bem rápido, daqui a pouco a gente volta falando sobre o papel do pai, a importância do pai e a figura de São José como modelo. Até já!